Então, pessoal de casa, nós vamos fazer a correção da lista do dia 30. Tratar na aula, né? Hoje, pelos artigos, não deu, mas eu acho que é possível deduzir, tá? É possível a gente chegar às opções, né, certas e erradas através de um exercício de dedução. Vamos lá. Na etapa da vida que corresponde ao ensino fundamental, o estatuto do cidadão vai se definindo gradativamente conforme o educando vai assumindo a condição de um sujeito de direitos. As crianças quase sempre percebem o sentido das transformações corporais e culturais, afetivo-emocionais e sociais pelas quais passam. Tais transformações requerem-lhes reformulação da autoimagem, a que se associa o desenvolvimento cognitivo. Junto a isso, buscam referências para a formação de valores próprios, novas estratégias para lidar com as diferentes exigências que lhes são impostas. De acordo com a resolução CNE-CEB, número 3 de 2005, o ensino fundamental com duração de 9 anos tem duas fases, com características próprias chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração em regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade, e anos finais, com 4 anos de duração, de 11 a 14, aí totalizando 9, correto? Que é a prefeitura que tem a competência, certo? Então, ó, de acordo com as diretrizes curriculares da educação básica sobre o ensino fundamental, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, né? Então, aí, o que a gente vai começar a fazer? Já de acordo com cada opção, já ir tentando identificar a sua validade ou a sua, né, falseabilidade. Tem o foco central na alfabetização apenas ao longo dos 2 primeiros anos do primeiro ciclo. Ah, falso, falsíssimo, né? O processo de alfabetização ele é de longo prazo, certo? Passa-se por fases de letramento, reconhecimento de conjuntos e palavras, organização de frases e orações, mas a gente vai chegar no 9º ano com o processo de alfabetização ainda em desenvolvimento, né? Porque não é apenas uma questão gramatical ou ortográfica, né? Ou vocabular, mas é de reconhecimento de textos específicos, complexos e por aí vai, né? E tem gente querendo acabar com o livro didático. Nós estamos ferrados, mas vamos lá. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Pô, verdadeiríssimo, né? Leitura, escrita e cálculo. Sem isso, eu não consigo física, química, biologia, história, nenhuma das outras áreas do saber. Tudo fica prejudicado, né? Eu não consigo fazer resoluções complexas de físicas, entendimentos né, da natureza e por aí vai. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Verdade também, né? Verdadeira também. Porque para além do conhecimento estrito, ou seja, da formação acadêmica e intelectual, isso tudo é constituído coletivamente. Se não houver valor, já era, né? Então nós vamos ter um aluno com grandes capacidades intelectuais e um mau caráter, né? Então é competência da escola também atuar sobre esse critério moral, tá? O fortalecimento dos vínculos de família, laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. Verdade também, né? Então a gente conclui que a resposta correta é a letra C, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, tá? Falei que apesar da gente não ter falado sobre isso, seria possível identificar, né, as opções verdadeiras e falsas. Sigamos, para concordar o verbo corretamente. Nos termos da Lei 7.442 de 2010, o plano de cargos, carreira e remuneração objetiva o aperfeiçoamento profissional e contínuo, a valorização dos profissionais da educação básica, a percepção de remuneração digna, a melhoria do desempenho profissional e da qualidade do ensino prestado à população do Estado, baseando nos seguintes objetivos, princípios e garantias. Exceto, faço uma pequena pausa. Quando isso foi elaborado lá em 2010, ainda no longínquo governo Dilma, o que se pensou? O Estado
ele tem deficiência tanto material, né, em termos de verba, quanto em termos temporais, para fazer uma aplicação objetiva de recursos para a melhoria do seu pessoal. Então, o que se pensou? Pô, foi bem pensado, inclusive, foi bem bolado. Aumenta o salário do cara, né? Não só aumenta o salário do cara, como destina determinada verba do salário para o seu aprimoramento, né? Então, ele vai ter que pegar esse valor e fazer uma pós-graduação, qualquer algo, né? Algo do tipo. Porque aí o Estado, ele se desobriga de oferecer, porque ele, em tese, já está oferecendo, né? Materializando essa possibilidade de acordo com o salário, né? Então, ó, exceto aqui, ó, em relação ao preparo do profissional da educação, tá? Então, olha só. Letra A. Período reservado ao professor em sua jornada de trabalho a estudos, planejamento e avaliação do trabalho discente. Corretíssimo. Perfeito, né? Precisamos desse período preservado e reservado, né? B. Participação dos profissionais da educação básica na elaboração, execução e avaliação do PPP da escola. Também está corretíssimo, né? Porque ele é agente ativo, ele não é agente passivo, né? Ele precisa ser agente ativo. C. Liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, dentro dos ideais do partido político do governo. Porra, bicho, essa aqui foi dada, né, velho? Mas aí, tipo assim, pro cara, né, não zerar, né? Acertou uma, né, bicho? Essa aqui, se o cara erra, meu Deus. É porque a fase lá da alfabetização até o 9º ano não foi bem sucedida, né? E a letra D, profissionalização, que pressupõe qualificação, aperfeiçoamento profissional contínuo, remuneração digna. Por quê? O ensino, ele é orgânico, ele altera no dia a dia, né? Inclusive, hoje eu ia falar, mas infelizmente não vai dar tempo, em relação à educação à distância para o ensino fundamental, em caso de excepcionalidade. E é importante que a gente fique atentos a isso, tá? Então é importante ter atento a isso, porque é uma possível questão. Porque é algo contemporâneo, é algo que está, né, tá acontecendo, né? Então, talvez a banca queira tirar do indivíduo alguma conexão com a realidade, para o cara não ficar preso àquelas provas antigas, né? Então, se o ensino fundamental é prerrogativa do município, ok, mas ela é prioritariamente presencial. Ela só é à distância em caso de excepcionalidade. Tá? Isso aí foi feito exclusivamente para o nego não dar mole, né? Senão, pô, né? Na época, eu lembro, na pandemia, fazer um parêntese rápido, a gente teve que fazer uma fiscalização numa escola, que obviamente eu não vou citar o nome, que estava propondo aos docentes, principalmente educação infantil, visitar as casas. Eram assim, uns 5, 6 casas, né, por dia, que os professores iriam lá para fazer a orientação de como fazer. Porque, de acordo com a escola, os pais estavam reclamando que não estava sendo, né, não estava sendo eficiente. Óbvio que não estava sendo eficiente, cacete. Pô, que dedução também, né, brilhante, né, digna de um Einstein. Mas, pô, vai mandar professor num período de pandemia na casa do caboclo? Pô, caraca, meu irmão. Eu até criei a categoria, né, o professor delivery. Aí lá no nosso comunicado a gente, estamos diante de uma nova modalidade de ensino, professor delivery, né? De uma nova modalidade profissional, na verdade. Aí voltaram atrás. Depois falaram, não era bem isso. Mas se não era bem isso, por que voltou atrás? Banca, né? Mas enfim, só pra gente fazer um parêntese. No capítulo 3 da seção 1 da educação, do artigo 206 da CF 88, são enumerados os princípios a partir dos quais o ensino deverá ser ministrado no Brasil. Parêntese rápido também, tá, gente? Todas essas questões estão sendo retiradas da Consulplan, né? Que eu não sou maluco. Já que já está escolhida a praga da banca, não tem por que inventar a moda, né? Então, assim, todos os assuntos estão sendo tirados já da banca organizadora do concurso, beleza? Então, olha só, vamos lá. Analise os seguintes princípios. Que susto. Igualdade de condições para o acesso, mas não para a permanência na escola. Tá errado. Ora bolas. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. Correto. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
Correto também. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados. Não é? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Verdade? Né? Porque se na forma da lei pode fazer a confusão com o cara. É porque tem que ter regra, né? Senão a palavra gestão democrática vira gestão anárquica. Então as regras precisam ser estabelecidas para participação, né? E garantia do padrão de qualidade. Correto. E diante desse quadro, então a resposta certa é a letra D, né? A número 2, 3, 5 e 6 estão corretas. A número 1 e a número 4 estão equivocadas, tá? Número 4, letra D. Letra D. D de dado, D de dado. D. 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 D de deu certo. D de E. 4. A legislação brasileira tem avançado significativamente no que se refere ao reconhecimento e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. O professor atuante nas redes públicas e particulares de ensino precisa não apenas conhecer os direitos deste grupo de indivíduos, mas também atuar para assegurar a estes condições de desenvolvimento na sala de aula. Considerando o que dispõe a Lei 9.394/96, é a famosa LDB, acerca da educação especial, assinale a alternativa correta. Letra A. Aos educandos com superdotação dispensam atendimento de especialidade, uma vez que não possuem limitações, mas sim autodesenvolvimento. Quase que falou, tira o professor e bota ele para dar aula, né? Dá uma bolsa para ele, já economiza com salário, olha que beleza, só faltou isso. B. A educação especial é destinada a educandos com deficiência, transtornos globais e ainda aqueles com altas habilidades ou superdotação. Tá, no caso da nossa lei tá alta dotação. Pior que é verdade, né? Sim. Pois é. Mas aí é pro uso cotidiano, né? Oi? Ou outro, exato. E na nossa lei fala. Entendi o que você quis dizer. Entendi. Altas habilidades ou superdotação. É aquela pessoa que já apresenta facilidade na aprendizagem, mas assim, fora de um determinado padrão. Da letra A, sim. Então, mas os educandos de superdotação, aqui só está falando de um termo, né? Não importa. Não. Tá certo. Porque omitindo um termo, está se referindo ao termo explícito. Então não importa se tem um termo análogo que não está sendo citado. A omissão dele não dá a incorreção da questão, porque a presença do termo que corresponde, né, já dá como errada, né? Então, ó, aos educandos com superdotação, aí, ó, ou altas habilidades, ficaria completa, mas ela continua errada, né? Ela não estaria errada se tivesse superdotação ou alta habilidade. Não, ela continuaria errada, porque não importa. Exato. A ausência de um termo correlato ou análogo não, por exemplo, não dá a possibilidade de anulação da questão. Não dá, entendeu? Porque se tivesse superdotação ou altas habilidades, beleza. Tá? Altas habilidades e não superdotação, não importa, continua estando errado. Né? Sim, mas para fins de legislação e de concurso, isso não faz muita diferença não, sendo sincero com você. Tá? Fica alerta em relação a isso, inclusive. Principalmente essa parte, a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre educação especial. Porque se tem um termo que é análogo ao outro, mesmo na ausência do outro, ela continua errada. Com as duas, ela também estaria. Né? Então ela continua errada, ela continua equivocada. Aí, por exemplo, vamos aproveitar essa brecha para tentar anular uma questão que eu tenha dado a opção correta. Muito pouco provável de uma banca anular. Não anula, não. Não acho que não anula mesmo. Né? Então, a resposta correta é a letra B. Mas vamos manter. Ó, a educação especial será voltada para a formação educacional do indivíduo, devendo ser evitada, nesses casos, a educação especial para o trabalho.
Pô, claro que não. É voltada, sim, para a inclusão do indivíduo, né, do educando ao trabalho, né? Será priorizado o atendimento educacional especial em estabelecimentos especializados, sendo autorizado, quando estes não existirem, o atendimento de estabelecimentos regulares de ensino. Exatamente. Pô, isso aí é o que tentaram fazer até um tempo atrás, né? Que é reabilitar, né, a exclusão desses educandos, porque a lei ela já prevê, quando não há condições de inclusão, né, que seja destinado a um estabelecimento específico. Principalmente, por exemplo, quando há terminalidade, quando está esgotado todas as possibilidades, né? Mas a iniciativa do poder público tem que ser a inclusão. Esgotada essa possibilidade, ok. Né? A alteração prevista anteriormente era já a qualquer circunstância ter o estabelecimento específico para haver esse processo de segregação. Um troço que, desculpa a sinceridade, desumano, assim. Não existe a possibilidade de cair numa questão envolvendo assim, e a família, por escolha, não incluiu aquele ser tanto no ensino regular quanto num instituto específico àquela anomalia. Aí, olha só, tem que se ver. Não sei. Não, tudo é possível. Tudo é possível. Aí tem que ver se o estabelecimento, o estatuto, segrega. Se o estatuto segregar, que aí é exatamente isso que a lei determina. Primeiro, inicia-se o processo de inclusão. Esgotou-se o processo de inclusão. Não houve possibilidade, inclusive em terminalidade. Vai para a instituição específica. Anteceder isso, o espaço para onde ele vai ser integrado não pode ser segregado. Aí não pode mesmo, né? Porque aí tem que obedecer à legislação, né? Então tem que ser esgotado. Exato, exato. E busca, ó, gente, sério mesmo, isso aí, ó, critérios em relação a direitos humanos, preservação da dignidade humana, né? Isso tudo, principalmente essa parte da educação, né? Parte da educação e princípios. Então vai estar sempre te levando a observar o absurdo de algumas opções, né? Opções segregacionistas, racistas, que impõem um culto, né? Que determine ideologia. Tudo isso, cara, vai estar errado. Aí fica até fácil, né? De excluir as opções erradas, né? A certa, ela vai saltar aos olhos com a exclusão dessas erradas, tá? Nada que isso. A respeito da regulamentação de educação básica, né, conforme estabelecida na lei do bem, é correto afirmar, palavra de comando, em que pese tratar-se de disciplina obrigatória, a educação física poderá ser facultada a alguns estudantes. Correto, correto. Vimos, inclusive, alguns casos, né? Vimos alguns casos aqui em relação a que tenha prole, que trabalhe, né, que apresente algum tipo de deficiência. Então, assim, apesar de haver a obrigatoriedade, há também a excepcionalidade, né? Por isso que eu não, no momento em que a gente falou sobre isso, eu não pulei. Entendeu? Porque, por exemplo, é uma questão da própria banca. É claro que ela não vai cair assim. É um sonho. De todas as listas que a gente está fazendo, caírem 3, 4 questões integralmente do jeito que saiu. É raro, raríssimo. Pode acontecer com uma ou outra. Mas se você pegar o contexto da questão, já facilita a vida do candidato. Ele e uma menina para de Bom Jardim. Ela passou em primeiro lugar e passou em segundo. Caiu exatamente na mesma prova. Não, caiu no mesmo tempo. O mesmo conteúdo. Caraca. Pois é, cara. Se eu faço um concurso desse, eu entro na justiça. Ué. Ué. Integralmente, pô. Não, é maluquice. Se houver... Se houver... Exato. Aí o concurso entra em júdice. Né? Porque, por exemplo,
Sim. Só para concluir, inclusive, meu raciocínio, hein, gente? Que a gente já tá terminando. Só para concluir o raciocínio. Cair integralmente, alguns assuntos não caem. Não. Pode vir a ser, mas não conta com isso. É melhor não contar. Mas é possível contar com o tema da questão. Então, por exemplo, essa educação física. Ponto. Entendeu? Trabalhamos o assunto, na sua medida, inclusive. Né? Porque eu acho muito pouco provável que vá cobrar, né, de maneira muito literal o que está disposto no artigo. Não dá nem tempo, bicho. Né? Foi uma coisa que eu até já tinha falado com algumas turmas passadas. Eu não sei se eu falei com essa que está terminando e com a que está se iniciando. Vamos lá, Consulplan, concurso no Friburgo. Aí cai legislação, bicho. Eu duvido muito. Eu não vou falar que eu aposto um rim meu, não, apesar dos dois estarem funcionando muito bem, que eu tive que fazer exame, porque eu ia ser doador do meu irmão, né? Viveria bem comum. Mas assim, eu apostaria uma grana boa, né? Que nego não vai pegar e sentar a bufa e ler os nossos 700 artigos. Eles não são malucos. Eles não são doidos. Eles vão pegar princípios gerais. Duvido que, inclusive, cobre número de artigo. Entendeu? Pode ser. Aí chegou lá na prova e Alex doidão, viu? Vou esfregar isso na cara dele quando eu encontrar com ele. Pode vir a ser, tá? Não vou cuspir pro alto, não. Mas assim, eles não... em alguns pontos, especificidades do município. Coisa que eu já falei, que é importante pegar aquela parte inicial da lei orgânica. Questão de distritos, municípios limítrofes, né? Símbolos do município, hino, selo, né? Brasão. Então, isso é específico. Então, não tem como... Aí sim, eles vão pegar essa parte inicial. Então, eu posso cobrar isso aqui. Agora, no que chegar em relação à legislação de educação, saúde, tributação, né? Até mesmo competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo. É a mesma. Não tem... Isso é de cima para baixo. Então, assim, vem a lei orgânica e determina que o prefeito vai poder fazer algo que fere o que está descrito na Constituição. Não pode. Isso não vai acontecer. Independente de onde seja, né? Então, assim, o Railson até estava falando comigo, ele, a gente estava pensando de fazer uma turma, né? E falar de forma geral. Beleza, aí eu vou ter que preparar um outro material. Ignorando, por exemplo, artigos. Como aqui a gente trata com os artigos de maneira linear, para facilitar a nossa vida. É preparatório Prefeituras de Nova Friburgo. Agora, se fosse um outro curso, baseando-se em administração municipal, aí o que eu deveria fazer? Abolir a questão, os números dos artigos, né? Pegar uma linearidade diferente da que a gente trabalha, né? Então, assim, estudar por questões da internet, cara, pode estudar tranquilamente, perfeitamente, né? Pouco importando que o artigo vai variar, porque é princípio. É princípio. Minha ex-aluna aqui do direito sabe disso. Isso é princípio, né? Princípio legislativo, então não tem como, tá? Beleza, gente? Então amanhã concluímos. A minha intenção era concluir a lista e iniciar o ensino fundamental hoje, para tentar concluir no máximo na semana que vem. Mas não tem problema não. Amanhã a gente tá junto, a gente volta ao assunto. Oi? Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros
ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF/e-book, é o quê? Eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.